Pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciar a nossa live hoje, tá? Falando um pouco sobre o agente de risco físico, ruído. Hoje teremos a presença do Tiago. Ele é higienista ocupacional, engenheiro de segurança do trabalho também, e vai falar um pouco sobre a sua experiência, falar um pouco sobre como é feito a avaliação de ruído, tá? As metodologias utilizadas e os principais erros que o pessoal comete na avaliação desse agente de risco físico, tá? Então, vamos aguardar a entrada do Tiago. De qualquer forma, já agradeço aí a presença de todos que retiraram um pouco do seu tempo para estar aí com a gente, para falar um pouco sobre o ruído. Tá? Então vamos iniciar aí, esperando o Tiago entrar. Opa, boa noite. Boa noite, Tiago, tudo bom? Ó, a gente tem uma participação especial na live aqui hoje, ó. Oi, mocinha! Oi. Oi, tudo bem? Tá perguntando se tá tudo bem, Sofia? Sim. Hoje vai ter uma participação da Sofia aqui na nossa live aí para falar de ruído. Então a Sofia ela vai participar aqui com a gente. Aqui, deixa eu só ajeitar a câmera aqui para ela aparecer aqui, né, Sofia? Chega um pouco para cá, vamos abaixar aqui. Isso, agora tá nós dois quase aparecendo. Chega pra Pronto. cá. Sofia é higienista ocupacional também, Tiago? Já tá botando ela no bom caminho? Mas já tá mais ou menos encaminhada. Já fez live aí falando de prevenção de acidente no lar, entendeu? A Sofia tá mais assim, mais digital do que eu, viu? Aí sim, hein? Parabéns, Sofia. Agradece, obrigado. Obrigada. Chega para trás, Tiago. agora tá nós dois, isso. Tiago, antes da gente iniciar, eu gostaria de agradecer por você ter aceitado o nosso convite, de estar participando aqui, tirando uma horinha aí do seu tempo, do seu descanso, talvez do seu lazer até, para falar um pouco com os nossos alunos sobre essa questão tão importante, né, que é a avaliação de ruído. A gente sabe que é um dos principais riscos que o pessoal tem avaliado aí nas avaliações de risco, né, na elaboração dos programas e tudo mais, e que gera uma série de dúvidas, né? E você, como um profissional aí renomado dessa área, vai ser um ganho muito grande para os nossos alunos e para quem está assistindo, ouvir você falar um pouco sobre essa sua experiência e sobre esse tipo de avaliação. De qualquer forma, muito obrigado. Tá, na verdade, eu que agradeço, assim, sempre quando tem alunos, quando tem algum evento, assim, eu fico muito satisfeito de ser convidado. E digo mais, ó, as perguntas mais complexas, elas vêm dos alunos que estão iniciando, entendeu? Porque é um ponto de vista diferente. Muitas das vezes, assim, eu estou dando curso para profissionais experientes, e, assim, sempre tem pergunta interessante, mas quando é um aluno, ele olha por um ângulo que ninguém enxergou. Então, assim, eu acho muito legal. Eu estou paralisado com dar aula, né? Que eu estava dando aula no curso técnico e na pós-graduação de engenharia de segurança. Mas, assim, é muito legal conviver com o aluno, porque são perguntas extremamente interessantes aí que os alunos, eles postam, tá? Vamos ver o que vai sair aqui hoje, né? Eu acho que, assim, realmente, quando a pessoa está aprendendo, é onde que surgem as principais dúvidas, e às vezes o profissional que já está atuando ali na área, ele acaba não se atentando a alguns princípios básicos, né, ou alguns itens que estão ali expressos na norma, até por alguns vícios, né, da própria atividade, né, da elaboração dos documentos e da avaliação de risco em si. Sim, exatamente, é isso que acontece mesmo. O pessoal tá chegando aí, ó. Tá, agora a gente já tem o professor Lázaro, tem alguns dos alunos aí. Professor Lázaro, tem a Gilvândia, Elton, Aguinaldo, Mônica, Bruna, né? E a gente acabou preparando aqui um mini roteiro, né, Tiago? Para que a gente conseguisse fazer de uma forma um pouco mais sistemática, para que os alunos eles consigam aprender.
Uhum. Tiago, geralmente as nossas lives, então aqui, em nome, né, das instituições aqui que estão promovendo o evento, né, então fala assim, em nome do SENAC, da Associação Brasiliense de Engenharia de Segurança, o Sindicato dos Técnicos de Segurança, o Gran Cursos, então são instituições que estão apoiando aí a nossa live, que são, né, já trabalham aí nessa parte de saúde ocupacional, engenharia de segurança, e assim, a gente queria saber um pouco de você. Geralmente, as nossas lives, o convidado ele é o protagonista, né? Então, eu fico no papel aqui de mediador. Então, trazer um pouco da sua experiência. Uhum. E aí, eu vou fazendo algumas perguntas e você vai respondendo aí, ou então complementando. A gente pode ir olhando as questões, assim, as perguntas, para ser uma coisa bem, assim, interativa com o pessoal, né? Tiago, quando que deve ser feito a avaliação do agente de risco físico ruído, né? Quando é que eu faço essa avaliação? Porque tem muita gente que tem dúvida com relação à avaliação qualitativa e quantitativa. Quando que eu devo fazer uma ou outra, ou quando eu tenho que fazer as duas? Como é que funciona? Às vezes muita gente tem dúvida com relação a isso. Qual a diferença, basicamente? Olha, tá vendo o tanto que é legal, né? No caso, você é professor também, né? Sou. Essa pergunta, ela é assim, de uma complexidade incrível. E muitas das vezes a gente não toca nesse ponto. Essa é uma pergunta muito interessante. É quando que eu devo avaliar ruído? Quando você tem dúvida em relação à exposição. Se você tem certeza que aquele ruído está acima do limite de tolerância, você não tem que medir. Se você tem Uhum. certeza que está abaixo do nível de ação, por exemplo, você também não tem que medir. Só que existe um mercado de medição aí e tal. Então, olha o interessante. Quando é que eu tenho que fazer a avaliação? Isso vale não é só para ruído não, tá? Isso vale para vibração. Inclusive está escrito lá na NHO 09, na NHO 01. Vale para agentes químicos. Você faz a avaliação quando você tem dúvida em relação à exposição ocupacional do trabalhador, tá? Dúvida em quê? Se aquele valor, se aquela intensidade de ruído, né? Que o ruído é um agente físico, então a gente trata como intensidade. Se aquela intensidade ela está acima ou abaixo do nível de ação, ou se você tem dúvida se aquela intensidade está acima ou abaixo do valor de referência ocupacional, que no Brasil é conhecido como limite de tolerância. Então, assim, quando que eu devo avaliar? Se você tem dúvida, se você tem certeza, para que você vai fazer medição? Para que você vai gastar dinheiro com isso se você tem certeza que está acima ou que está abaixo? Agora, tem outra visão também, não. Eu quero saber quanto que a medida que eu implementei de ordem coletiva, quanto que está sendo a eficácia ou até mesmo a eficiência dela. Aí tudo bem, aí você já tem um norte. Uhum. Se está acima, você não tem que medir, você já tem que agir. Então é isso. Agora, muitas pessoas falam, vão medir, vão medir. A medição por si só, ela não traz benefício nenhum para o trabalhador, se você for pensar bem. Então, a medição de ruído você faz quando você tem dúvida. Se você tem certeza, você não tem que medir. E é um tabu falar sobre isso, entendeu? Porque quase ninguém tem coragem. Pô, o higienista lá tá falando que não tem que medir? Sim, tô falando que não tem que medir. Se você tem certeza, para que você vai medir? Vai perder tempo, vai gastar dinheiro, já vai fazendo ação lá, já vai dando treinamento, já vai pensando em clausurar, já vai pensando em medidas administrativas, isso daí dá resultado. Medição dá resultado, não. E é um tabu falar sobre isso, viu? O pessoal que vende equipamento fica bravo comigo e tal. Gente, é isso. Então, tá na dúvida, faz a medição. Tem certeza? Então não mede. Tô no Aí que tem médico. mas aí tem um problema também. Como ter certeza? Aí isso é julgamento profissional. E o julgamento profissional você vai lapidando ele com a sua experiência no dia a dia. Ok? Mas, não, beleza. E o interessante que você falou da questão aí das medidas, né? Então, assim, o pessoal ainda tem algumas dúvidas com relação à prioridade, né? Então, sempre a gente tem que primeiro tentar eliminar o risco, né? Depois partir para as coletivas, administrativas e, por último, as individuais. Então, tem muita gente que, que já quer entregar ali o protetor auricular, né? Já quer um protetor do tipo
concha, ou algo nesse sentido, sem sequer ter tentado fazer as outras medidas, conforme estabelece a NR9 ali, né? A sequência. Sim, sim. Só voltando um pouquinho na sua pergunta aí, a primeira pergunta, você já chegou assim, a gente fala que em Minas aqui, você já chegou arrasando, entendeu? Antes disso, vem a seguinte pergunta: qual ruído eu tenho que avaliar? Existe ruído na legislação ambiental, existe ruído em algumas normas brasileiras, existe ruído de fundo, existe ruído ocupacional. Então, assim, a primeira questão é, eu quero avaliar ruído para quê? Qual NBR que eu vou atender? Qual norma de higiene ocupacional? Ou qual norma regulamentadora eu pretendo atender? Então, antes até de pensar em avaliar ruído, bem lembrado, o engenheiro Michael aí falando ruído para conforto, né? Eu tenho que saber qual ruído que eu vou avaliar. No caso da nossa live de hoje, o objeto, no caso aqui, é o ocupacional. Então, Uhum. assim, primeiro você tem que saber, porque muda a configuração do equipamento, muda os objetivos. Então, primeiro você tem que entender qual ruído você quer avaliar. Ele é pontual, ele tem que ser acompanhado ou não. Então, isso tudo vai depender de qual que é o tipo de ruído que eu estou buscando conhecer a intensidade dele. Então, assim, a gente tem igual você bem mencionou, a gente tem uma gama de normas, né? Então, assim, eu até conversei, pessoal, com o Thiago. Thiago, o que que a gente vai abordar? Vamos abordar a questão da diferença do ruído ocupacional, ruído ambiental e tal. E a gente até optou por aprofundar um pouco mais aqui com relação ao ruído ocupacional, né? Não tratar exatamente sobre as NBRs, por exemplo, a Uhum. 10151, 10152, porque o ruído já é um tema bem extenso, né? Sim, Então, sim. assim, para evitar até que o pessoal confunda. Mas é importante que todos que estão assistindo saibam realmente essa diferença e tenham esse objetivo de quando for fazer a avaliação, para que não faça a avaliação da maneira errada, né? Então, utilize uma norma como referência, sendo que não seria a norma mais adequada. Eu queria, professor, me permita só uma intervenção. Não deixa eu Pode ficar à esquecer, vontade. faltando uns 10 minutos, eu tenho um presente aí para os alunos, tá? Não Olha deixa eu aí. esquecer aí que eu preparei um presente aí para os alunos aí, para repassar para eles aí, ok? Beleza, pode deixar. Isso aí, pessoal, todo mundo tem que ficar ligadinho aí até o final, né? É isso mesmo. Já vou até preparar aqui. Vamos preparar até algumas perguntas, Thiago, para ver que Ah, se beleza. eles estavam Vamos assistindo aqui. aí desde o início. E, Thiago, já que você entrou, falou um pouco da legislação. Quando a gente trata de ruído ocupacional, quais são as principais normas e os principais métodos utilizados? Tá, vamos lá. Quando a gente fala em ruído, vamos pegar lá vamos no contexto histórico, né? Você tem a norma regulamentadora NR15. E a NR15, o jeito que ensinou ruído para gente, tanto no curso técnico quanto lá na engenharia, é o jeito mais difícil de aprender. Por quê? O pessoal até hoje faz muita confusão. Qual que é o limite de tolerância técnico e legal para ruído? Quem acha que é 85, errou, não é 85. O limite técnico e legal para ruído é 100% de dose. Ou seja, se ultrapassou 100% de dose, é que é o limite de tolerância técnico e legal para ruído. Aí de repente você está se perguntando, Thiago, mas lá tem um anexo da NR15 que começa com 85. Sim, só que aquilo lá, o valor ele está dado em nível médio de exposição. Exemplo, se eu te perguntar assim, ó, um trabalhador exposto a 90 decibéis, ultrapassou o limite ou não? Aí você vai fazer a segunda pergunta, mas peraí, qual que foi o tempo? Ou seja, quando Uhum. você raciocina em nível médio, você precisa saber qual que é o tempo. Quando você raciocina em dose, se eu te perguntar assim, olha, o trabalhador ficou exposto a 120% de dose, ultrapassou ou não? Ultrapassou, é mais do que 100. Então tem uma confusão danada, porque a NR15 ela trouxe a tabela, mas ela não trouxe a fórmula de onde que veio a tabela. E isso faz uma confusão danada quando a gente vai falar em previdência social, em LAVG, em nível de exposição normalizado. E quando você raciocina em dose, você unifica. 100% de dose é o limite técnico e legal. E também isso está escrito lá na NR15. Está bem claro lá. Excedeu a unidade, que corresponde a 1, que é igual a 100%,
ultrapassou o limite. Aquilo ali é um comparativo para você raciocinar em nível médio, que é em decibel. Mas, respondendo aí, você tem a NR15 no ocupacional e você tem a norma de higiene ocupacional, a NHO 01. E aí é um outro assunto que causa uma confusão danada, né? Daqui a pouco o pessoal chega e pergunta, Q3 ou Q5? Isso. Gente, existe uma norma da Previdência que fala que é para utilizar a metodologia da NHO 01, mais os limites de tolerância da NR15. E quando fala na NR15, você pega o fator de dobra lá, toda vez que dobra a dose, aumenta 5 decibel. Então, logo, o Q é igual a 5. Então, assim, hoje, no ocupacional, o que a gente tem? NR15, né? A nossa famigerada NR15, né? E a norma de higiene ocupacional NHO 01. Quando fala em metodologia, aquilo lá, calibração inicial, acompanhar as medições, calibração final, ou seja, essa metodologia que tem que checar configuração do equipamento, mas na hora que chegou o resultado lá, em dose, aí você pode sim converter para nível médio, mas é até desnecessário. Tá? E aí tem um detalhe, você não pode utilizar as normas da NHO 01 direto. Existe um ajuste nas fórmulas, porque lá o fator de dobra, que é conhecido também como incremento de duplicação de dose, fator de duplicação de dose, ou então Q, lá é igual a 3. Mas como o limite para NR15 é 5, você tem que ajustar a fórmula lá, mudar as constantes lá, para a fórmula ficar ajustada. Okay? Então, hoje, em termos de normas, são essas duas. Voltando a falar no assunto anterior que você falou da hierarquia das medidas de controle, né? Primeiro na fonte ou na trajetória do agente, depois você tem as medidas administrativas, conforme você falou, e último dos últimos dos casos, quando deu tudo errado, e, ou seja, de repente foi eficiente, mas não foi eficaz, a gente entra no EPI. Porém, no Brasil, tem a cultura de inverter essa prioridade, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E lembrando, pessoal, que essa norma que o Thiago falou, que a norma da Previdência é a IN 45, né? Então, aí tem a IN 45 que fala do ruído, tem uma outra IN que também, quando vocês forem trabalhar com outro agente de risco, por exemplo, a questão do ruído também trata, porque quando a gente trabalha com a NR, com a NHO, a gente está trabalhando com a parte trabalhista, né? Então, quando vocês forem trabalhar com a parte previdenciária, aí tem que ficar atento a essa questão das INs, né? Da IN do Ministério da Previdência, que isso, Thiago, te falar, eu confesso que é uma das coisas que eu vejo o pessoal ainda com muita dúvida, e às vezes nem é tanta dúvida, é falta de conhecimento. Então, a pessoa, ela não presta atenção com relação a esses itens. Alguns acham que ruído é só a NR15, não observam as NHOs, não observam as INs, né? Então a gente vê alguns erros aí até em laudos de engenheiros trabalhando com perícia ou algo nesse sentido. É muito comum. É igual você falou da Instrução Normativa 45, né? Uma questão que é importante como que eu diria assim, cada um no seu quadrado, né? Quando você vai preencher o PPP, qual o valor que você coloca lá? É do nível de exposição normalizado. Você não vai botar um LAVG, um TWA, é um nível de exposição normalizado, que é o que a Previdência Social ela exige, né? Justamente. E assim, além dessas questões, eu ainda aproveito para acrescentar, já que a gente está falando um pouco dessa questão das normativas. Esses dias, Thiago, eu cheguei até a dar uma olhada em um laudo que um colega nosso fez, que era engenheiro também. Ele fez um laudo para um órgão público, né? E o cara tá lá que definia insalubridade, o ruído, e colocando o valor, né, do pagamento adicional com base na NR15, né? Então, colocando ali 20%, né? E a gente sabe também, pessoal, e é importante aqui, na realidade isso aqui é um bate-papo, né? Então a ideia é até relembrar alguns conceitos, né?
tanto com o Thiago quanto com os alunos que estão assistindo a gente, que quando você for fazer um laudo, se for o funcionário for 8.112, os valores de insalubridade são 5, 10 ou 20, né? Então, assim, cuidado para não cair nesse erro, né, Thiago? Você observa que o pessoal, por aí, o pessoal às vezes faz essa confusão aí também? Não, não, aqui não. Aqui a gente, o foco mais aqui, até na minha região, é uma região mais industrial, entendeu? Então o foco mais é indústria mesmo. Então, assim, Indústria, não é né? bem comum órgão público, alguma coisa assim. Aqui na região, não. É que aqui no Distrito Federal, a gente basicamente é funcionalismo público, né? Então, assim, são Uhum. poucas indústrias e tal. O campo, Thiago, que contrata mais os profissionais de segurança aqui em Brasília é a construção civil. Então, assim, é muito forte, tanto a parte de construção civil quanto a parte do funcionalismo público. Então, Brasília é basicamente... Você já conhece Brasília? Faz só aeroporto, só. Só escala, só. Infelizmente eu não tive oportunidade, não. Mas assim, parece uma cidade muito legal, né? Não. Quem conhece geralmente gosta, né? Uhum. E, Thiago, já que a gente já está falando das metodologias, falando de alguns erros comuns com relação ao processo de avaliação que alguns profissionais têm cometido, quais são os erros mais comuns que você tem observado? E quais são as dúvidas, né, mais comuns aí que seus alunos nos seus cursos vêm tirando aí, que você poderia compartilhar com o pessoal, até para alertá-los, né, para que não cometam o mesmo erro, ou então sinalizar aí para alguém que está nessa dúvida, ou então está cometendo esse erro aí, não errar mais. A lista é grande, viu? Mas vamos lá. Isso eu falo assim, esses erros que eu vou falar aqui para vocês, eu acho que todos eles eu cometi, tá? Então, assim, é um erro com experiência, né? Com experiência de causa. Primeira coisa, a pessoa compra um dosímetro, né? Um audiodosímetro, ou então o nome técnico é medidor de nível de pressão sonora. A pessoa fica empolgada, né? Às vezes vai montar uma consultoria, junta um dinheirinho ali, compra o audiodosímetro. Só que não é só o audiodosímetro, você tem que ter o calibrador. Então, o pessoal Justamente. sai medindo, avaliando o ruído, mas sem o calibrador. Ah, Thiago, isso acontece? Isso acontece, eu já fiz isso também, entendeu? E aí, esse é o primeiro erro. Por quê? Você tem que ter a calibração inicial e você tem que ter a calibração final. E a variação entre a inicial e a final, ela não pode ser maior do que mais ou menos 1 decibel. Então, o primeiro grande erro é não ter o calibrador. Não dá para você sair fazendo avaliação de ruído sem a calibração inicial e sem a calibração final. Tá, Thiago, isso é opcional? Não, isso não é opcional, isso é obrigatório. Então, não adianta nada você ter um audiodosímetro e não ter o calibrador. Infelizmente, se você está montando a sua consultoria, se você quer entrar nessa área, você vai ter que juntar um pouquinho mais de dinheiro para comprar os dois. Não dá para você ter só um e avaliar o ruído. Então, primeira coisa, isso é errado. Segundo erro, configuração do equipamento. Qual que é a configuração adequada para o ruído ocupacional? Você vai colocar o critério de referência 85. Por quê? Porque convencionou que para uma jornada padrão de 8 horas a 100% de dose, o limite de exposição ocupacional, ou seja, o limite de tolerância é 85. Então, quando tem um negócio lá no equipamento que chama CR, critério de referência, 85. Nível de integração, o que é isso? É o valor no qual o dosímetro vai começar a integrar os dados. O nível de integração, 80. Então, ó, critério de referência, 85. Nível de integração, 80. E fator de duplicação de dose, 5. Quando eu falo fator de duplicação de dose, incremento de duplicação de dose, ou então Q, é tudo a mesma coisa. Estou falando termos diferentes, mas para tratar a mesma coisa, igual a 5. Então, configuração do equipamento é outra coisa que o pessoal erra muito. Às vezes coloca, mistura o CR com o NI, ou então coloca... e outra, a curva de compensação é a curva A. Tem que colocar lá na configuração do equipamento. E a resposta do instrumento é slow, né? Do inglês de lento.
Uhum. Então, essa que é a configuração. Às vezes, você está avaliando ruído ocupacional sem ser ruído de impacto e coloca FAST, que é circuito de resposta rápida, está errado. Então, o pessoal erra muito na configuração também, porque nem todos os dosímetros vêm com essa calibração, ou melhor, com esse critério de ajuste já Já configurado. definido. Então, você que tem que mudar de acordo com o tipo de ruído que você vai avaliar. Esse é um erro. Agora, o principal erro, nossa, esse é gravíssimo, e os maus profissionais, né, cometem, é não acompanhar as medições. As medições devem ser acompanhadas durante todo o período em que se está fazendo a avaliação do ruído. Porque na hora dos picos, você tem que anotar, você tem que ser literalmente a sombra da pessoa ali. Ou seja, tudo que aconteceu durante aquela medição, você tem que anotar. Por exemplo, tal horário lá teve um pico de ruído, você vai e anota. Se o trabalhador saiu de um setor e foi para outro, você vai lá e anota. Então, esse também é um erro muito grave, é não acompanhar as medições. O que mais que a gente tem de erro aí? Existe um protocolo que você tem que fazer antes de iniciar a medição. Você tem que informar para o trabalhador que somente você pode colocar o equipamento e retirar, que o equipamento não efetua conversas, que se ele sofrer qualquer dano, ele é eletromecânico, a medição tem que ser cancelada. Então, assim, e o pessoal acaba esquecendo disso daí. Deixa eu De acordar passar só. essas Vai lá, Lucinha. informações. Vai lá. Você vai dormir aqui. Só um minutinho. Vamos para lá? Eu já tenho um lanche daqui a pouco. Acho que a Sofia ela desistiu de participar da live com a gente já, né, pessoal? Acho que ela... O assunto está muito complexo. Pessoal, Beleza, de volta aqui. mas é o que eu costumo falar também, né, Thiago, para os alunos. Eu acho que, além do processo de avaliação, o processo de preparação para avaliação, ali onde você vai verificar o equipamento, vai verificar se as pilhas estão carregadas, se você está com o calibrador, se você está com sua prancheta de anotações, se você já identificou ou tem alguma noção de como será essa avaliação de campo. Né? Então, eu acho que esse processo, antes, né, da avaliação propriamente dita, ele tem um valor muito alto, né? E que muita gente não leva em consideração, acha que é só pegar o equipamento, ir lá e fazer a avaliação, e não faz nenhum tipo de preparação nesse sentido antes. Né? Esses são pontos extremamente importantes e eles vão impactar diretamente no resultado final da medição. Uma outra coisa também, isso eu mostro na prática, que o pessoal erra muito e não sabe por quê. Quem está começando a fazer medição, com o passar do tempo, vai observar que os maiores picos do maior nível de ruído acontece no início da medição e no final. Eu falo que esse erro eu cometi bastante, né? Por que isso acontece? A pessoa liga o equipamento primeiro, passa o microfone, quando o microfone é de cabo, dentro da camisa, aquilo ali faz um ruído absurdo. Algumas vezes está segurando o microfone, deixa ele cair, bate na mesa. Isso acontece o quê? Quando você está colocando o instrumento ou quando você está tirando. Então, a primeira coisa que você faz é colocar o instrumento na pessoa. Depois que você liga ele. E quando você vai retirar, a primeira coisa que você faz, desliga ele. Depois você tira da pessoa. Aí você evita esses picos, né, de medição. Então, esse é um ponto que, de repente, você teve um RGI lá, um risco grave iminente. O que é isso? Um pico acima de 115. Você mesmo provocou. Você fala, gente, mas o ambiente administrativo, de onde é que tem esse 115 decibel? Onde é que isso apareceu? Foi a hora que você deixou o microfone bater na mesa, que você estava colocando o equipamento. Lembrando que tudo isso, né? Onde que eles vão obter esses dados, ô, Thiago? Quando eu faço a avaliação, onde que eles vão fazer a análise desses dados? Porque tem muita gente que também tem dúvida com relação ao histograma. Você poderia falar um pouquinho para o pessoal? Como é que funciona a questão do histograma? O pessoal confunde muito a questão do histograma com relatório minuto a minuto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Então, o que é o relatório minuto? Te mandar Acho que minuto, travou aí, tá minuto, pessoal. ok? O histograma, ele é um gráfico. Ele é um gráfico que vai representar e histograma. E lembrando, gente, o histograma, até tem um colega, Lutgartz, né, ele contando o caso que foi protocolar um LT. Acho que travou aí, pessoal. Acho que tem uma travada. Travou os dois? Opa! Deu certo agora? Voltamos? Deixa eu ver, deixa o pessoal falar aqui. Ah, pedindo para repetir, né? Acho que Pessoal, tá ouvindo? Opa, agora parece que voltou, né? Marquinhos, você tenta consertar isso para mim aqui, por favor? Acho que agora voltou. Então, pessoal, voltou agora? Voltou. Então, o histograma, o que acontece? Ele é diferente do relatório minuto a minuto. Então, às vezes, o pessoal confunde isso, né? O histograma, ele é um gráfico, né? E parece que a gente está com um problema aqui. Não, agora tá. Agora tá tranquilo? Agora tá tranquilo. Não, beleza, então. O histograma, ele é um gráfico, né? Eu estava falando do Lutgartz, teve uma vez que a gente estava conversando. Grama, né? Ele pegou numa folha mesmo, ele fez o gráfico lá. Os problemas do histograma está resolvido aqui, ó. Tem uma coluna que determina aqui o comportamento do perfil da exposição. Então, o principal problema que eu vejo é isso, é o pessoal, mas e o histograma? Aí eles apresentam o relatório minuto a minuto. Não, que lá é o relatório minuto a minuto. Não é o histograma. Ok? Não, ok. Isso o pessoal tem muita dúvida, né? Porque principalmente que falam que é obrigatório, né, apresentar essa relação do histograma e eles acabam confundindo essa questão, tanto do histograma com o relatório minuto a minuto. Mas beleza, vamos dar continuidade aqui. Eu acho que o pessoal tivemos esses picos aí, infelizmente a tecnologia ajuda com algumas coisas, mas a gente fica muito à mercê, né, Thiago? Se fosse uma palestra aí ao vivo a gente não teria esse problema, né? Mas a gente sabe também que se não fosse a tecnologia ia ser mais difícil ter uma pessoa assim do seu nível falando e comentando isso com a gente aqui em Brasília. Mas, Thiago, quais são os principais equipamentos utilizados na avaliação do ruído? Tá, só um minutinho, eu tô digitando um negócio aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo. O Instagram, ele derruba a gente, né? Deu uma hora, ele vai lá e derruba a gente, né? Deixa eu só digitar um negócio aqui. Vou aproveitar para mandar um abraço para a galera que está aí, né? Meu amigo da SST Concurso, então o pessoal que está estudando para concurso aí não pode esquecer de seguir ele, tá? Então vai lá no perfil dele, viu, Thiago? Se você não conhece ainda, meu grande amigo lá do Sul, cara é fera. Não, bacana. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Você consegue fixar esse comentário que eu postei aí agora? Deixa eu ver, não apareceu aqui seu comentário ainda.
É estranho, eu digitei aqui, ele sumiu também, mas vamos lá, deixa eu digitar de novo aqui. Deixa eu digitar aqui. Só um minuto. Opa, comecei errado. Deixa eu digitar aqui de novo. Repito. Vou tentar de novo, que eu não sei se vai link aqui pelo Instagram. Se não for, eu vou ter que falar. Tá. Ó, acabei de publicar aí, olha se apareceu. Chegou. Ruído. Ruído. Não tem como eu fixar aqui. .thiagofrancisco.com/obrigado. Se você consegue fixar ou não? Não, não consigo fixar. Deixa eu ver. Não consigo fixar ele. Só no Tá, mas início aí da depois eu live. repito, né? Tá. Gente, o que é isso aí, ó? Pode falar. Não, o pessoal rindo do meu bigode aqui. Amanhã, pessoal, amanhã, sexta-feira, dia 2 de outubro, eu tiro esse bigode. Ela tá acabando. Mas pode mandar aí, Thiago, vamos continuar. Pessoal, esse é Pessoal, o link. Até a Silva Tânia, ela até replicou aqui, obrigado. Esse link é o seguinte, ele é um curso de ruído gratuito, tá? Vocês não vão pagar nada. Ele é um curso de ruído com vídeos, com e-book, com apostilas, com memorial de cálculo, com folha de campo e ensina como fazer um relatório da avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Então, para os alunos aí, ó, é um curso de graça. São 35 minutos intenso. Tudo aquilo que você precisa aprender de ruído. Sabe aqueles cursos de ruído de 16 horas? Que são importantes? Eu peguei aquelas 16 horas e falei assim, vamos botar isso em 35 minutos? Coloquei lá, resolvo fórmulas, ensino, falo dos apelidos, equipamento. Aí eu pensei, gente, mas só vídeo não é suficiente. Deixa eu montar um livro também, que é um e-book, né? Montei um e-book, tá aí. Tem a folha, formulário de campo, memorial de cálculo, ou seja, tudo que vocês precisam para avaliar o ruído ocupacional tá aí. E é gratuito, tá, gente? Pode usar, pode baixar, passar para o colega, ok? maravilha. Parabéns aí, Thiago, pela iniciativa. Né? Isso é importante para os meninos que estão aí estudando. Beleza? Mas vamos voltar para aquela nossa questão. Quais são os equipamentos, Thiago, mais comuns que o pessoal utiliza para fazer a avaliação do ruído? Vamos lá, né? Primeiro, vamos falar dos apelidos, né? Decibelímetro, gente, isso não existe, tá? Decibelímetro é apelido. Então, vou ali pegar o decibelímetro. Beleza, o apelido do equipamento não é o nome, porque o decibel, ele não é unidade de medida. É uma escala logarítmica. Isso, ele é uma escala logarítmica, ele não é uma unidade de medida. Então, decibelímetro é apelido. Tá, Thiago, qual que é o nome adequado? Medidor de nível de pressão sonora portado pelo avaliador. Esse é o decibelímetro, né? E tem o audiodosímetro, que também é conhecido como dosímetro. Só que eu sou bem chato com essa questão de nome, porque dosímetro pode ser o dosímetro de radiação também. Então, o nome correto é o audiodosímetro, que é o medidor de nível de pressão sonora portado pelo avaliado. Tiago, onde que estão esses conceitos? Na norma de higiene ocupacional NHO 01 da Fundacentro. Ok? Então, assim, quais equipamentos que a gente avalia? Tem uma atualização agora numa NBR que vem falando do sonômetro também. Então, assim, estamos tendo atualizações disso daí, mas até então, o que não existe é decibelímetro. Aí, de repente, alguém pode se questionar, mas tem fabricante que fala que é decibelímetro, na caixa está escrito que é decibelímetro. Eu sei disso, mas o nome correto não é decibelímetro. Igual você mesmo falou, é uma escala logarítmica. O decibel é a 10ª parte do bel. Como ia ficar uma escala muito grande, eles resolveram, ou melhor, como seriam muitos dados, eles resolveram fazer uma escala para poder mensurar a intensidade do ruído.
Não, o bom, quando você começa a dar aula e falar sobre isso, aí você começa a mostrar para os meninos, aí começa a fazer o cálculo, né? Uhum. Da escala para sair, para encontrar o zero, né? O nível ali da audição, né? Então, do 0 aos 140 decibéis. Aí o pessoal fica doido quando vê essas fórmulas. Ah, professor, tem que calcular fórmula logaritmo que eu tenho que saber? Falo, não, galera, calma. Vocês precisam entender como é que funciona, o que que é a escala, como é que, né? Como é que funciona a avaliação do equipamento. Então, quando o pessoal tem aula de higiene ocupacional ou chega ali na parte de monitoramento ambiental, eles se assustam. E você, como professor, você consegue observar, né? Eu, pelo menos, eu vejo que é a matéria em disparado que os alunos têm mais dificuldade. Então, chega nas matérias de higiene ocupacional, a fazer cálculos, então eles tendem a terem muita dificuldade. E assim, pensando nessa dificuldade, até esse material que eu passei gratuitamente aí para vocês, como se diz, publiquem, tá? Repassem. O que eu fiz? Eu também tive muita dificuldade. Se eu contar um negócio aqui para vocês, vocês não vão acreditar. Sabe qual disciplina foi minha menor nota no curso técnico de segurança? Não, Você qual? arrisca aí, professor? A minha Ah, deve ter menor sido nota. ambiental, já que você está falando Opa, assim. falhou, não ouvi. Eu acho que deve Não ser ouvi, falhou. monitoramento ambiental. Deve ser monitoramento ambiental, que você está falando assim. Sim, a disciplina é higiene ocupacional. Minha menor nota no curso técnico foi higiene ocupacional. Por quê? Eu tinha muita dificuldade, porque não combinava o que eu via na NR15, depois o que eu via nas fórmulas. E aí, o que eu fiz? Gente, deixa eu fazer isso ficar fácil. Aí eu fui separando cada pedacinho de modo a facilitar o negócio, entendeu? Então, assim, e realmente eu concordo com você, o pessoal tem muita dificuldade. Então, e nesse vídeo, o que eu fiz? Eu separei as constantes, eu coloquei numa cor, os outros resultados eu coloquei no outro, para a pessoa enxergar aquilo ali, entendeu? Não, justamente. Quando a gente consegue fazer assim para facilitar um pouco a vida do aluno, né? Eu acho que é importante e até fica mais fácil para que ele visualize. Principalmente, é porque quando ele abre a norma, ele vê aqueles cálculos, você passa alguns exercícios, o pessoal já fica meio assustado. Mas, Thiago, e com essa relação às avaliações e tudo mais, quais são as principais dicas que você passa aí para os meninos? Fala um pouco aí, um pouco da sua experiência, né? A gente está se conhecendo aqui também. Eu acho que no início acabou que você nem se apresentou, né? Então eu nem apresentei você, o pessoal, né? Então, Thiago, higienista ocupacional. Quais seriam as principais dicas que o Thiago passaria para os alunos? Tanto aqui tem alguns alunos, né, que estão em processo de formação, Thiago, mas tem muitos profissionais que já atuam aí na área e eles estão aqui prestigiando a gente justamente para tirar essas dúvidas. E quais seriam as principais dicas que você daria para esses profissionais nessa avaliação? Nesse tipo de avaliação, por exemplo? Antes de falar as dicas, eu quero agradecer a participação de todo mundo aí, né, que está acompanhando a gente aí. Agradecer a Mônica também, né, que fez essa intermediação aí, né? Agradecer a Mônica. Gente, a primeira dica, estuda a NHO 01. Primeira dica é isso. Além da NHO 01, olha aqui, ó, eu estou no escritório aqui agora, a quantidade de livro de higiene ocupacional aqui. 90% deles são gratuitos. Você pode baixar no site da Fundacentro de maneira gratuita, tá? A NHO 01 é gratuito. Tem vários livros aqui de amigos meus, Rosenberg Rocha, Mário Fantasini. Então, uma primeira coisa, estuda bastante o ruído. Assista a aulinha minha lá, que eu passo de maneira bem simplificada, de maneira bem simples mesmo, sem deixar para trás nenhum detalhe. E acompanhe as medições, não faça um negócio assim de qualquer maneira. Tem muita gente fazendo de qualquer maneira. Afinal de contas, é a saúde dos trabalhadores que está na nossa mão. Então, tem que ser um trabalho sério mesmo, bem feito.
Então, ó, faz a calibração inicial, faz a calibração final, acompanha a medição, anota, vai além. No ruído, o que a gente tem que informar? 100% de doses, ou melhor, eu me perdi aqui no comentário da SST Concurso. O vermelhinho do Giovanni Moraes, é isso mesmo. Nossa amiga André. O livro aqui. Gente, num relatório de ruído ocupacional, o que eu tenho que apresentar? A dose. O que é mais importante? A dose. Com a dose, com tempo de medição e de exposição, você calcula o que você quiser. Se você tem a dose, você tem o tempo, você vai calcular o TWA, o LAVG, o NE, o NEM. Então, o que com o relatório de avaliação da exposição ocupacional a ruído tem que ter? Dose, LAVG, TWA, nível de exposição normalizado, dose real e dose projetada. Todas essas informações que tem que ter no relatório de avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Aí, de repente, está se perguntando, Thiago, mas para que isso tudo? Para o seu cliente usar na onde ele for precisar. E o bacana de estudar, outra coisa que eu queria que vocês fizessem, os alunos aí, gente, faz tudo na mão primeiro. O equipamento dá tudo, mas aprende a fazer na mão. Principalmente quem está começando. Quando eu comecei, eu tinha um audiodosímetro Xing Ling. Ele só me dava a dose, mais nada. Graças a Deus ele me dava só a dose. Sabe por quê? Eu tive que aprender a calcular isso tudo na mão. Hoje eu sei fazer, assim, de cor e salteado. Mas aprenda a fazer na mão primeiro para você entender o que está acontecendo ali dentro do equipamento. O que é a integração, como transforma decibel em dose, lá como que faz o efeito combinado do ruído lá para converter em decibel. E detalhe... Como projeta a dose, né? Como projeta a dose, que é uma regra de 3 simples, né? Porque a dose é linear. Então, assim, e nesse cursinho aí no link, gente, eu ensino isso tudo de maneira bem tranquila. Você pode pausar o vídeo, voltar, pode imprimir o e-book, o formulário de campo. Então, assim, tá tudo detalhado aí, tá? Pode usar sem moderação. Geralmente o pessoal às vezes fica bravo. Pelo menos os alunos. Professor, o senhor está passando tantas vezes esses exercícios, que aí você muda, né? Eu falo, pessoal, às vezes até a fórmula, ela tá ali, ela tá de uma maneira até simples. É uma fórmula que você deve aplicar. Só que a interpretação do enunciado, por exemplo, se ele já está te dando aquela dose por tempo de exposição de 8 horas, ou se ele vai te dar o tempo de exposição inferior a isso, você vai ter que projetar. Como é que você vai calcular, né? Chegar ali para calcular o NE, o NEM, como você vai chegar no valor do LAVG, para você saber a questão da aposentadoria especial. Então, assim, eu geralmente falo, e isso eu aprendi, né? Falam que a exaustão causa a perfeição, né? Então, assim, é igual você falou, perfeitamente. Tem que pegar o lápis, né, o papel, ali, fazer, refazer, alterar a sequência, alterar o enunciado e fazer várias vezes, até aquilo estar massificado aqui para que você não erre mais. Né? Tem um livro aqui, tá do lado de lá, que é Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho. É exatamente o que você falou. De tanto repetir, agora você enxerga e domina. Ô, Thiago, isso aí é muito forte para a gente no mundo militar. Então, assim, a gente aprende muito na dor mesmo. Então, assim, tem que fazer, tem que repetir, tem que subir e descer, tem que ficar em pé, tem que, enfim. Se a gente aprende lá é muito esse lema, você aprende muito na dor mesmo e na repetição. A repetição gera a exaustão que gera a perfeição, né? Não, é isso mesmo. É praticar, fazer vários exercícios até conseguir, né? Posso dar mais um recado aqui? Pode ficar à vontade. A gente está chegando nos nossos últimos 10 minutos finais, né? Então, acho que está chegando aquela hora daquele presente. Mas antes de você dar esse último aviso, Thiago, eu acho que a gente tinha... Só para a gente finalizar aqui, que aí a gente passa por esses avisos finais, daqueles temas que a gente tinha programado.
é que a gente tinha falado. Para que você desse algumas dicas, né? Então você já falou algumas dicas tanto dos cursos, né? Então, tem um curso do Thiago, que é um curso simples, rápido e bem objetivo para quem tem dificuldade, quem quer aprender, fazer a avaliação do ruído. Então, lembrando, pessoal, que também tem que ficar claro para vocês. Às vezes o pessoal pega aí na internet, né, Thiago? É muita informação hoje em dia, você tem que saber selecionar e conhecer bem o profissional que vai acabar te influenciando. Então, por exemplo, vou fazer um curso do Thiago, então já conheço o Thiago, sei que é um ótimo profissional e tudo mais. É, vou fazer um curso do professor Railton, então já me conhece, já sabe como é que é a metodologia, né, Thiago? Esses dias, eu acho que tem umas 2 semanas, Thiago, eu estava também ao vivo no YouTube, a gente estava com a aula da NR15, NHO, AIM, mas justamente voltada para concurso. E o que eu acho interessante, alguns desses alunos que estão aqui, eu até falo, olha a diferença. Por exemplo, a minha última aula sobre isso, lá no YouTube, era justamente para a pessoa saber só responder a questão da prova. Só que aí você veio com essas dicas e é justamente o que o cara precisa aprender realmente para fazer um bom laudo, para ser um bom técnico. Então, quando vocês forem, né, pessoal, procurarem um curso e tudo mais, também tenham em mente isso. Qual o objetivo, o fim que você quer? Eu quero um curso para que eu aprenda a resolver questões de prova. Eu quero um curso para que eu consiga fazer um laudo de insalubridade ou algo nesse sentido. Mas tirando o seu curso, algo nesse sentido, assim, você teria alguma outra dica de cursos, treinamentos ou algum outro curso complementar que o aluno precisaria fazer? Porque a gente sabe que a avaliação de ruído é o principal tema, mas ele precisa o quê? Ele precisa elaborar um relatório, ele precisa fazer uma interpretação de uma situação problema, enfim. Tem outros itens também que norteiam. Para que o aluno ele seja, como eu posso dizer, completo. Você teria alguma dica de outras coisas que ele deveria fazer? Olha, eu tenho uma dica aqui, mas ela não é simples, não. Tá? Vamos lá. Hoje as pessoas querem ganhar tempo. Hoje as pessoas pagam pelo tempo, entendeu? Então, hoje está todo mundo querendo uma fórmula nova, um jeito de ganhar tempo, ok? E quando eu formei curso técnico de segurança do trabalho, eu não tinha condição financeira nenhuma de fazer curso, nenhuma. Os cursos de higiene ocupacional muito caro, era algo do tipo assim, eu ganhava R$ 200, o curso custava 1.000, era algo assim fora da realidade. E o que eu fazia? Comprava livro, olha aqui, esses aqui todos são livros de 15 anos atrás, olha aqui, ó, comprava o livro, porque eu não tinha condição financeira de fazer o curso. Aí eu li o livro uma vez só? Não. Eu lia cada livro meu aqui, eu devo ter lido umas 10 vezes, eu resolvi todos os exercícios do livro. Então, assim, a dica que eu dou é você imergir mesmo, aprofunda. Aprofunda, porque tem muita gente rasa. A maioria, com essa dinâmica, com as redes sociais, com a quantidade de informação que você é bombardeado, eu sou muito mais você comprar um livro de R$ 70 que você pagar R$ 1.000 no curso. Então, assim, estuda. Tem muito material gratuito. Para quem quer pagar também, aprofundar, tem muita coisa bacana e tem muita coisa boa também. Mas a principal dica é essa, gente. Vai estudar, pega livro físico mesmo, e vai aprofundar, entendeu? Beleza, A Thiago, questão estamos chegando aí nos últimos 5 minutos. Você quer dar aquele seu aviso? Então, na verdade, é 2 presentes. O primeiro é o curso que está aí sintetizado. Para quem precisa de tempo, está aí. Para quem quiser aprofundar, tem o meu livro aí, que está indo também, né? O meu e-book. Para quem quiser aprofundar, deve ter umas 70 páginas. Tem memorial de Maravilha. cálculo, tem tudo. E o segundo, ele é um furo de reportagem aqui, que nem eu sei direito a data, que eu vou até olhar aqui. Eu estou promovendo um evento que chama Semana Gratuita do PGR Prático Mão na Massa. Vou ensinar, e vou ensinar de graça mesmo, estou nem aí, vou ensinar mesmo como que faz o PGR. Então, para isso, eu vou gastar uma semana. É uma semana gratuita, ela vai acontecer do dia 26 de outubro até o dia 2 de novembro. Então, assim, é uma semana que eu vou passar um máximo de informação.
já gravou, já foi gravado essa semana aí. Então, assim, para quem quer aprender o PGR aí, eu vou ensinar as 9 etapas lá. E, assim, quem quiser aprofundar um pouco nesse assunto sem custo nenhum, essa semana eu vou estar passando isso, né? Fora que tem mais de 100 vídeos no meu canal no YouTube falando sobre o PGR. Quem quiser aprofundar, é só me seguir lá. Beleza, então aí já é mais uma fonte, né? Uma fonte aí para que os alunos continuem se atualizando. Pessoal, vamos dar uma olhada aí. Teve uma pergunta aqui, poderia falar um pouco da importância da banda de oitava, do Marcelo. Teve o engenheiro Maicon aqui que falou também que vai ministrar um curso para os alunos do Gama. Valeu, Maicon. Vamos marcar. O André, né? Fez alguns comentários aí. Valeu, André. Bem colocada Gente, a uma hora é muito explicação. pouco, né? Passa muito rápido, né? Deixa eu só não dá para responder essa falar. pergunta aqui da Silva Tânia. Gente, vou ver se eu Certo. consigo pegar aqui, ó, um livro que ele é gratuito, pode baixar aí na internet. Chama-se Técnicas de Avaliações Ambientais, do SESI. Os autores dele é o Mário Fantasini e a Cleide Sanches Oshiro. É um dos melhores livros de higiene ocupacional que tem e é gratuito. Digitem na internet, ó, Técnicas de Avaliações Ambientais. Você pode baixar, não é proibido, tá? Ele é um livro que ele é distribuído gratuitamente, senão eu não estaria nem indicando ele aqui. É um material, é um livro que tem umas 400 páginas, tá? É uma linguagem simples. Os exemplos do Mário Fantasini são muito bons. Então, assim, é um livro que eu acho assim, é um livro que é obrigatório você ter. E é gratuito, gente. É um livro colorido, tem imagem bacana. Eu não consegui foi pegar ele aqui, senão eu vou fazer uma bagunça aqui, que enquanto eu estava gravando a live, o tripé aqui quebrou, entendeu? Então eu estou segurando aqui na mão, né? Senão eu pegar ele. Tem outro livro de um grande amigo meu também, que é o Rosenberg Rocha. Esse livro aqui, ó, Higiene Ocupacional ao Alcance de Todos. É um excelente livro também, tá? É um livro que deve estar custando uns R$ 100, daí para menos, não é mais do que isso. Tem muito conteúdo, tem exercício. Tiago, eu acho que a gente podia fazer umas publicações de algumas fotos desses livros aí, que aí você pode compartilhar e até me marcar ou me mandar e eu compartilho, que aí fica até fácil para os alunos, eles tiram print, fica mais fácil para eles anotarem. O que você acha? Tem um vídeo no YouTube, escrito lá, Ah, você já livros que eu tem? indico. Tem um vídeo no YouTube lá que aí tem Olha isso aí, que faz. perfeito. Pessoal, então a gente vai chegando aqui, Tiago, no último minuto já. Infelizmente, é igual você falou, 1 hora é muito pouco, né? Muito pouco para a gente falar. Eu gostaria novamente de agradecer a sua presença, a sua disponibilidade. Pessoal, agradecer a presença de todos que ficaram aqui com a gente durante essa 1 hora, tá? Então, para quem não segue o Tiago ainda, vai lá em Tiago, underline não, traço ocupacional, Tiago? Rapaz, nem eu sei. Eu gravo vídeo, as pessoas pensam assim, não, ele domina tudo no digital, eu sou um analfabeto digital. Na hora que você falou assim, vamos tirar foto, então assim, meu Deus do céu, eu não sei fazer isso. Como é que vai fazer? Deixa eu gravar o vídeo. Olha o vídeo lá que eu gravei. Não, beleza. Pessoal, também aproveitem para seguir o professor Railton, a live vai ficar gravada, tá? Então, compartilha no Instagram de vocês, compartilha com aquele pessoal que não teve condição de estar aqui presente com a gente, porque é muito importante, né, a gente difundir o conhecimento, Thiago. E obrigado novamente, eu sempre falo, a segurança do trabalho, a nossa área, a nossa profissão, a gente tem que estar mais unido, né? Então, quando a gente vê a disponibilidade de um profissional assim em participar, em compartilhar um pouco do seu conhecimento de forma gratuita, sem receber nada em troca por isso, eu acho que a gente consegue ver que a gente está indo no caminho certo, né? Então, essa união da nossa classe ela é muito importante. Não, beleza, eu agradeço aí o convite, agradeço a Mônica novamente aí, e assim, tô à disposição, só a gente combinar, marcar aí, a gente vai se esbarrar por aí. Aguardo você aqui em Brasília ou qualquer dia eu vou aí te visitar em Minas. Não, beleza então. Fica o Então convite falou, aí para pessoal, conhecer nossos aí. últimos 15 segundos restantes. Um abraço a todos, muito obrigado.
Bom restinho de semana, bom final de semana a todos, juízo.